Feliz Páscoa para você e para todos os seus. Quanta alegria celebrarmos a vitória de Cristo sobre a morte, a minha e a sua morte. Jesus é ressuscitado. O Evangelho de hoje nos apresenta mais um momento da apresentação de Jesus como ressuscitado para os seus discípulos, os discípulos de Emaús. O Evangelho é Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante a 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nos últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias em que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, Jesus explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite está chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante de uma palavra que traz para nós um grande ensinamento, não só do ponto de vista histórico, mas também espiritual e teológico. Porque o caminho dos discípulos de Emaús é o caminho da vida cristã, de todo cristão, que muitas vezes, estando com Jesus, não o reconhece ainda como Senhor e pensa em que ele veio para nos dar as soluções sociopolíticas da nossa vida, socioeconômicas, afetivas, psicológicas. E de repente, eis que Jesus morre crucificado. Ao sair de Jerusalém, distanciando-se de Jerusalém, indo para Jericó, indo para Emaús, nós estamos diante de um caminho de todo aquele que está decepcionado com o projeto que ele compreendia que era de Deus. E, no entanto,
Deus veio revelar um projeto que é de Deus, mas não segundo a compreensão dos homens, mas segundo a revelação pelo Espírito na pessoa de Jesus. E Jesus vai em busca desses dois discípulos que, distanciando-se de Jerusalém, querem voltar à rotina de uma vida antiga, de uma vida em que a solução era pautada pelos próprios interesses. Mas aqui, o projeto de Deus é nos conduzir aos interesses de Deus, que são os melhores para nós. E qual é o interesse de Deus? Restaurar na humanidade a imagem do seu Filho amado. Para isso, Jesus se desfigura em via de consequência dos meus e dos seus pecados. Jesus sofre, passa pela dor, pela morte. E, no entanto, ele derrota a morte. Veja que naquele caminho para Emaús, Jesus, caminhando com eles, que é exatamente o caminho batismal, de explicar, de dar a conhecer toda a revelação na Sagrada Escritura acerca de Jesus, do seu mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição. Tudo fala de Jesus, tudo mostra Jesus. Mas precisava que Jesus morresse e ressuscitasse, para que nós pudéssemos compreender. E o mais bonito é que nesta iluminação pela palavra, eles chegam à celebração da Eucaristia. Eles chegam e reconhecem Jesus na fração do pão, no partilhar do pão eucarístico, do pão abençoado, do pão consagrado. A partir daquele momento, os discípulos reconheceram Jesus, mas ali Jesus desaparece fisicamente para estar presente sacramentalmente, espiritualmente, na história da humanidade. E eles voltam para Jerusalém. Este é o resultado de todo aquele que se encontra com Jesus. Voltar a Jerusalém para esperar o Espírito Santo. E esperando o Espírito Santo, possa formar uma igreja viva, santa, que nos leva à vida eterna. Que o Deus Todo-Poderoso nos faça experimentar este mistério do caminho, da palavra, da Eucaristia e do retorno à vontade do Pai. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Feliz Páscoa para você e para todos os seus.